ouvir a voz do Salvador. Apocalipse capítulo 3, nós vamos tentar terminar aí essas 7 cartas que o Senhor Jesus mandou às igrejas da Ásia. Capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos pensado nessas 7 cartas ao longo desses meses aí, não todo domingo seguido, porque é muito pesado, é uma manifestação do carinho de Jesus com as suas igrejas, mas é uma palavra dura às vezes, então a gente foi pensando pausadamente nessas cartas, como sendo uma carta de Jesus para aquelas igrejas, como sendo uma carta de Jesus para a nossa igreja aqui, como sendo uma carta de Jesus para mim, uma carta de Jesus para você, para a gente não pensar no coletivo apenas, mas a gente pensar no individual, pensar: Jesus está falando essa palavra para mim, Ele está olhando para mim, está pensando em mim e está falando comigo. Eu tive a oportunidade já de ir em igrejas, eu fui criado numa igrejinha pequena, onde basicamente era uma família, e parece que os hinos eram mais cheios de vida, de alegria, e aí fui para uma igreja maior depois, e aí senti uma coisa estranha. A impressão que tinha era que as pessoas não estavam felizes por estar lá, e lá na nossa igrejinha, normalmente ia 100% das pessoas, porque era tão pouquinha gente, que ia todo mundo. Depois nós fomos para a igreja maior, e especialmente no meio de semana, naquela época e naquele lugar, as pessoas não gostavam muito de vir no meio de semana. Então naquele lugar, as pessoas vinham mais no domingo à noite, e aí no meio de semana elas não iam à igreja, e eu achava estranho, porque você chegava lá na igreja, era um pouquinho de gente, parece que as pessoas não estavam felizes por estar ali. Depois eu fui estudar fora, lá para Campinas, e conheci algumas igrejas muito grandes, que também não iam no meio de semana, e que as pessoas, fui a igrejas ricas, de pessoas muito sofisticadas, e as pessoas muito bem vestidas, e o culto era uma coisa de uma cerimônia muito, muito forte assim,
E eu ficava com saudade da minha igrejinha lá no interior do Mato Grosso do Sul, daquelas pessoas que todo mundo se conhecia, e daquelas pessoas que estavam num carinho enorme porque estavam ali, porque eu tinha essa sensação de frieza. E eu ficava pensando, meu Deus, será que um dia eu vou estar também numa igreja onde a gente vai ter essa frieza, essa coisa meio apática, essa coisa meio de um povo que quando entra na igreja parece que ficou triste, parece que tem um botãozinho, um interruptor, que quando a gente vai entrar aqui, está combinado assim, agora faz cara de tristeza, agora fica bem sério, e aí a gente entra num formalismo e numa coisa estranha, que faz com que a gente se encante com a liturgia, com os processos da própria religião, e que não tem uma paixão que toca o coração. E sempre assustado com isso, eu de vez em quando fico ainda me perguntando se isso acontece aqui, e se isso acontece com a minha vida, e se essa carta de Jesus é uma carta também para mim, nesse sentido, de que talvez eu vivencie essa mesma experiência daquela igreja grande e rica, onde as pessoas participam do culto, mas não têm uma paixão. Eu fico com medo de, se eu venho à igreja porque eu amo vir, se eu canto porque eu tenho a consciência de que estou adorando, ou porque faço porque sou pastor. Eu fico com medo de que as minhas filhas sejam envolvidas na igreja porque são filhas, e não porque são crentes. Eu fico com medo de que os presbíteros o sejam porque foram eleitos, e não que foram eleitos porque são presbíteros. Eu fico com medo de que a gente vai criando essa coisa automática, que se reúne todo domingo à noite, toda escola dominical, toda quarta-feira, meio de semana, sem paixão. Jesus escreve essa sua carta e ele se apresenta dizendo assim: primeiro eu conheço vocês, mas ele diz assim: quem está falando com vocês é o assim seja, é o amém, é aquele que está concordando com o que vem do céu. Quem está falando com vocês é a testemunha fiel e verdadeira. Quem está falando com vocês não é alguém que veio representar, é alguém que foi fiel e alguém que foi verdadeiramente aquele que testemunhou do Pai. E quem está falando com vocês é o princípio da criação de Deus. Portanto, ouçam, porque eu tenho a autoridade para dizer para vocês o que vou dizer. E aí ele começa a se apresentar e dizer assim: eu conheço vocês, eu conheço as obras de vocês. Ele fez isso em todas as cartas, porque ele queria que ficasse claro a toda a igreja que ele conhece a realidade de cada igreja, de cada comunidade, e ele conhece a realidade de cada pessoa. Eu não conheço quase nada de vocês, vocês conhecem muito pouco de mim, mas Jesus diz: eu conheço vocês, eu sei o que passa dentro do coração de vocês, eu vejo vocês aqui, eu vejo que vocês são uma igreja, e eu conheço vocês perfeitamente. Portanto, não se preocupem. Às vezes vocês estão sofrendo muito, às vezes vocês estão preocupados muito, às vezes vocês estão angustiados muito, às vezes vocês acham que eu perdi o controle da vida de vocês. Perdi não, conheço vocês, eu sei exatamente quem são vocês. E aí ele vai dirigir essa carta à igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito importante, uma cidade que havia se tornado rica, porque ela tinha sido fundada nessa época há pelo menos 300 anos, era uma cidade grande, era uma cidade rica, essa era uma cidade que era uma confluência de rotas comerciais muito importantes. Ela já tinha sido uma espécie de capital de uma região de 25 cidades, tinha uma cidadezinha do lado chamada Hierápolis, tinha uma outra cidadezinha do lado chamada Colossos, que a gente conhece como a carta à igreja, que foi a carta de Paulo aos Colossenses. Era uma cidade muito importante, porque ela tinha, primeiro, um sistema bancário muito forte, empresários ricos, era uma das cidades mais ricas daquela época. Ela foi uma cidade tão rica que no ano 60, uns 30 e poucos anos antes dessa carta, ela tinha tido um terremoto e a cidade toda foi destruída, e Roma resolveu ajudar. E eles falaram: não precisa, pode deixar que a gente paga nossas contas, nós temos dinheiro. Eles eram ricos,
e tinha um sistema de finanças muito bem resolvido. Segundo, era uma cidade que tinha a produção de uma lã muito especial, e eles fabricavam roupas, e talvez fosse uma das maiores fabricantes de roupa daquela região. Terceiro, eles tinham um sistema médico muito bom, tinha uma importante rede de tratamento, especialmente de tratamento para olhos. Então eles tinham uma certa jactância daquela situação. E quarto, eles tinham, na cidade de Hierópolis, tinha uma espécie de termas, que até hoje tem naquela região, 2000 anos depois, tinha uma cidade de águas térmicas, e as pessoas iam lá para tomar banho naquelas águas mornas, porque elas acreditavam que quando entrassem naquelas águas, elas iam tratando as suas doenças. Mas em Colossos, do lado, também tinha um sistema de águas termas bem fria, e que as pessoas também iam para lá porque era bem fria. Só que Laodiceia não tinha. Então eles construíram aquedutos, às vezes por meio das pedras. Até hoje tem, eu estava vendo uma cena, até hoje tem aquedutos com talvez cerca de 1 metro, que traziam água de um canto e de outro para a cidade de lá. Era uma cidade maravilhosa para a época. Tinha ainda tem, até hoje a gente consegue, se você procurar no YouTube, vai ver lá, que você ainda tem um resto de construção de uma espécie de teatro que cabia 20.000 pessoas para assistir os shows. Era uma cidade riquíssima. Então aquela igreja estava ali, naquela cidade, toda tranquila, folgada. As outras cartas nós vimos que tinha algum tipo de perseguição, tinha algum tipo de luta, tinha algum tipo de problema. Aqui não, aqui está uma igreja tranquila, respeitada, não tinha grandes problemas. Mas Jesus faz um diagnóstico muito ruim daquela igreja. Ele olha para aquela igreja e fala: eu conheço vocês, e vocês têm um problema, vocês nem são quente, nem são frio. Vocês têm uma coisa estranha. Lá em Hierópolis as águas são quentes. Se as águas, quando caíam no aqueduto e tinham que vir até Colossos, até Laodiceia, a água acabava esfriando, ela não chegava lá tão quentinha como era lá, e nem a água fria lá de Colossos chegava tão fria, porque ela perdia um pouco disso. E Laodiceia era essa mistura de água quente com água fria que virava água morna. Aí Jesus fala: você não é uma coisa nem outra. A igreja de vocês está igual à água de vocês. Vocês têm uma coisa de um esfriamento, uma coisa estranha, que vocês nem são tão frios como aquelas pessoas que não creem, porque uma pessoa que não crê, uma pessoa que é incrédula, ela pode vir a crer. Uma pessoa incrédula, ela pode vir a crer e ser uma pessoa muito dedicada. Agora, uma pessoa crente, que entrou nessa pasmaceira espiritual de não feder e nem cheirar, uma pessoa crente que entrou nesse sistema religioso que se conforma em fazer parte da religião. Jesus fala: essa coisa, vocês foram se tornando uma espécie de água morna, que na hora que eu coloco na minha boca, me dá vontade de vomitar. Vocês não são quente, nem sem frio. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque nem és morno, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Se a gente encontrar uma universidade que trabalha com a racionalidade, e ela não é capaz de ousar na pesquisa e entender que ciência não se faz apenas com aquilo que se espera, nós vamos encontrar uma universidade frágil. Ciência precisa acreditar que existe algo mais do que aquilo que já se sabe, porque é o acreditar em algo mais daquilo que já se sabe que me leva à próxima pesquisa. Mas se a gente encontrar um hospital psiquiátrico onde todo mundo é racionalmente correto e todo mundo acredita que está tudo bem e ninguém faz nada para tratar,
a gente tem uma universidade inútil e um hospital psiquiátrico inútil. Mas pior do que uma universidade tomada pela racionalidade ou um hospital psiquiátrico tomado pela irracionalidade é uma igreja que cai na mesmice espiritual, onde ele calcula tudo, onde Deus está dentro do previsível, onde o sistema teológico nosso faz com que Deus seja só aquilo que eu creio. Deus fica preso à minha expectativa. Quando tudo passa a ser automático na igreja, e eu não consigo mais nem crer no extraordinário de Deus, e me adapto a essa coisa litúrgica, essa coisa religiosa, essa coisa que diz assim: olha, domingo vai ter Santa Ceia, e aí nós colocamos uma roupinha melhor e o pastor é obrigado a botar até uma camisa de manga comprida. Já viu que toda Santa Ceia vem de camisa de manga comprida? Eu não sei onde é que está escrito isso, mas todo dia de Santa Ceia vem de camisa de manga comprida aqui. Na hora que vai ter a ceia aqui, na hora que nós colocamos a mesa aqui, está acontecendo uma coisa extraordinária entre nós ou não está acontecendo? Na hora que nós pegamos a Bíblia e lemos, e aquilo é palavra de Deus, é uma palavra de Deus que está tocando o meu coração de forma extraordinária, ou é um livro que eu estou lendo porque é a Bíblia que é palavra de Deus? Na hora que eu saio da minha casa, eu saio com a consciência que venho a um templo para adorar um Deus que está presente, reagindo, sentindo, agindo, tocando, fazendo, ou eu caí nessa coisa de que Deus é o Deus que eu sei e que Ele age sempre do mesmo jeito? Jesus diz assim: vocês caíram nessa mornidão, vocês não têm grandes heresias como nas outras igrejas, vocês não têm grandes perseguições como nas outras igrejas, vocês não têm grandes pecados como nas outras igrejas, vocês não têm grandes problemas como nas outras igrejas. Aí em Laodiceia vocês só são uma igrejinha assim, meio morna. Vocês fazem tudo direitinho, mas está faltando vida, está faltando paixão, está faltando ardor, está faltando amor. Sabe aquele casal de namorado que está namorando já há um tempo, e quando eles estavam apaixonados, eles mexiam o mundo para poder se encontrar, mas agora eles se acostumaram a viver juntos. Nós corremos o risco, irmãos, de ficar assim, da nossa fé ficar assim, da nossa igreja ficar assim, da nossa experiência com Deus ser absolutamente previsível, como 2 mais 2. Esses dias a gente estava de novo brincando, e aí, brincando de hipnose lá com os meninos no encontro lá, e aí você vai lá e tira da cabeça do menino um número, ele não existe mais o número 5, aí abre o olho do menino, o menino fica lá todo saltitante, brincando, conversando, aí você pergunta para ele: você sabe contar até 10? Ele fala: claro. E a gente fala: conta. Aí ele fala: 1, 2, 3, 4. A semana passada a menina deu uma tremida assim, né? Porque ela não conseguia passar pelos 5, porque a mente dela está tão acostumada com os 5, que se alguém tirar os 5, pelo amor de Deus, nós estamos com Deus tão calculadinho, que se Deus resolver fazer uma coisa diferente entre nós, vai ser um Deus nos acuda. Uma vez eu descobri que eu estava com medo dessas orações aqui na frente, eu fiquei com medo. Já pensou se Deus resolve fazer um milagre aqui? Pelo amor de Deus, daqui a pouco a gente vai falar: o senhor não faz não, porque se o senhor fizer, aí o senhor não vai estar dentro da previsão presbiteriana, porque o senhor tem, nós temos uma previsão do Senhor, então o senhor tem que ser aquilo que nós queremos que o senhor seja, porque senão todo o nosso sistema é desmontado. Jesus fala: é isso que está acontecendo com a igreja de Laodiceia, uma igreja que esfriou.
E aí ele fala uma coisa terrível mais. Ele diz assim: sabe qual que é o grande problema de vocês? É porque vocês pensam que são ricos e abastados. Vocês pensam que tem tudo. Esse que é o problema da igreja de Laodiceia. Como a igreja de Laodiceia estava numa cidade tranquila, como a igreja de Laodiceia tinha muita gente rica, como a igreja de Laodiceia as pessoas não tinham grandes conflitos, grandes problemas, estavam tranquilos, ricos e abastados. Eu falei de propósito, irmão, sabe por quê? Porque quando a gente começa a pensar que nós já temos tudo, que nós não precisamos de mais nada, nós estamos abestados. O Senhor Jesus estava falando: sabe por que vocês caíram nessa mornidão? É por causa que vocês não estão precisando de nada, vocês têm tudo. Vocês acham que não precisam de nada, e vocês dizem isso, vocês dizem que não precisam de coisa alguma. Por isso é que vocês caíram nessa mornidão. É porque está tudo bem. Vocês não estão passando por grandes problemas. A riqueza daquela cidade, o nível social daquela cidade, entrou para dentro da igreja, desculpa a redundância aqui, né? Literalmente entrou para dentro da igreja, e a igreja se fechou na sua condição de capacidade social, que ela agora estava vivendo uma fé morna, estranha, esquisita. E aí Jesus fala: coitado de vocês. Irmãos, nós podemos inclusive, seja materialmente, seja intelectualmente, seja religiosamente, nós podemos criar uma certa arrogância que vai fazendo com que a gente se feche dentro dos nossos sistemas, dentro dos nossos relatórios, dentro dos nossos concílios, dentro das nossas contabilidades, dentro dos nossos orçamentos. A gente pode se fechar nesse mundinho nosso, e alguém olhar para nós e falar assim: nossa, aquela é uma igreja legal, nossa, aquele é um cristão legal, nossa, aquela é uma pessoa que tem inclusive segurança de vida eterna, ele tem conhecimento intelectual, ele sabe que Jesus Cristo já morreu na cruz, ele agora está tranquilo, basta vir aqui no domingo à noite, na escola dominical, na quarta-feira, num grupo de comunhão, está bom. Ele está satisfeito. Ele é alguém que chega e fala: eu não preciso de mais nada. E aí Jesus diz: sabe o que acontece? Você não sabe, mas na verdade você é infeliz. Essa palavra no original é assim: é alguém que está com a vida cheia de problema. Você pensa que está tudo resolvido, mas você está numa pendenga medonha. Você está vivendo como se tivesse que trabalhar arduamente, porque a tua fé, ela não está te ajudando em nada. Você está vivendo uma fé religiosa e não uma fé espiritual. Você vive em Laodiceia contando com o dinheiro que você tem, com o médico que você tem, com a fábrica que você tem, com a água que você tem, mas você não entende que a tua dependência tem que ser espiritual. Você é um infeliz. Depois ele usa uma outra expressão e diz assim: você é um miserável. A palavra miserável aqui é alguém digno de lástima. Você é um lastimável, porque você está aí na igrejinha de Laodiceia, tudo tranquilo, e não para reparar realmente como que está a tua vida espiritual. Você é um miserável, você é um pobre. A palavra pobre aqui no original, ela traz a ideia de rastejar, é alguém que está pelo chão, sem dignidade, pedindo esmola, humilhado, alguém sem capacidade de reação. Você é um cego. Você vê fisicamente, mas não percebe nada espiritualmente. E você é um nu, sem roupa, com as tuas vergonhas expostas. Você vive numa igreja rica, você vive numa igreja tranquila,
Você vive numa cidade rica, você pensa que está tudo bem, mas eu olho para você, tenho dó de você. Ainda bem que Jesus está falando da igreja de Laodiceia. O problema é que lá no começo ele fala: eu conheço você. E aí a gente precisa parar um pouquinho, irmãos, nessa hora, para perguntar: meu Deus, como é que Jesus está me vendo agora? Qual é a sensação que Jesus tem agora a meu respeito? Tá, eu sou presbiteriano. Tá, eu conheço teologia. Tá, o Calvino me ensinou um monte de coisa. Tá, eu estudei no seminário. Tá, nós tivemos Santa Ceia domingo. Tá, nós cantamos aqui, nós pedimos perdão no começo, nós louvamos, nós adoramos, nós intercedemos, nós lemos a Bíblia. Tá, nós estamos aqui, nós somos evangélicos. Como é que Jesus está nos vendo? A igreja de Laodiceia não era calvinista, porque Calvino não tinha vivido ainda, né? Mas tinha liturgia. A igreja de Laodiceia tinha pastor. A igreja de Laodiceia tinha culto. A igreja de Laodiceia tinha liturgia. A igreja de Laodiceia as pessoas entregavam dízimo. A igreja de Laodiceia as pessoas não tinham problemas materiais. A igreja de Laodiceia estava tudo tranquilo. Mas Jesus olhava para ela e falava assim: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Irmãos, a gente corre o risco de ler esse texto como se Jesus estivesse brigando com eles, como se Jesus estivesse bravo com eles. Jesus estava com dó deles. Jesus olha para eles e fala: moçada, eu quero tratar de vocês, eu quero cuidar de vocês, porque para a igreja de Sardes eu tive que dizer para ela que ela se considerava viva e estava morta. Para a igreja de Esmirna, eles se sentiam pobres e eram ricos. A igreja de Filadélfia se sentia com pouca força, mas eu abri uma porta para eles. O fariseu um dia entrou no templo e achou que ele era o cara, e Deus nem o recebeu. O publicano chegou lá, achou que ele não tinha condição alguma, e Deus foi lá e justificou. O Lázaro, quando morreu, ninguém dava coisa alguma por ele, ele foi ao seio do pai Abraão. O ricão que o humilhava na casa dele, todo mundo achava que era muito importante, foi colocado no lugar separado do pai Abraão. Porque nem sempre a consciência que a gente tem é realmente a nossa realidade. Vocês hoje estão olhando para vocês, estão achando que é alguma coisa, e eu queria dar um conselho para vocês. Vocês são meus, minha igreja. Eu morri na cruz por vocês. Eu amo vocês. Então eu quero dar um conselho para vocês. Eu quero que vocês venham a mim. Eu vou tratar de vocês. Irmãos, nós não vamos a pastores, nós não vamos a seminários, nós não vamos a reuniões, nós não vamos a nada. A gente precisa tomar consciência de que Jesus Cristo é o nosso Senhor. A gente tem que tomar consciência que Jesus é aquele que morreu na cruz por nós e ninguém mais pode fazer qualquer coisa. Por isso Jesus diz assim: eu quero dar um conselho a vocês, que vocês comprem. Vocês não gostam de comprar? Não é isso que é a força de vocês? Então eu vou falar para vocês: comprem, mas comprem de mim. E aí eu vou dizer o que é para vocês comprarem. Primeiro, comprem ouro refinado. Segundo, comprem vestimentas brancas. E terceiro, comprem colírio. Os oftalmologistas aqui, hoje é o dia, né? Comprem colírio. Primeiro, comprem ouro depurado. Paulo, escrevendo aos 1 Coríntios, ele diz que a salvação é como ouro depurado para nós. Em Jesus nós podemos ter salvação da nossa situação. A vestidura branca é essa cobertura que Deus faz da nossa vida de santidade, de pureza, de cobrir a nossa vergonha, porque se nós formos vistos do jeito que nós somos, é terrível. Mas em Cristo nós somos justificados e o Senhor coloca em nós uma vestidura limpa, que é a vestidura do perdão, da graça, da misericórdia.
Então Jesus diz assim: em mim vocês são salvos, em mim vocês podem receber uma roupa branca, no sinal de limpeza, para vocês terem santidade. E se vocês virem a mim, eu posso limpar os seus olhos, para que vocês enxerguem as coisas espirituais, para que vocês percebam espiritualmente. Vocês não vão ter nada material que vai resolver a vida de vocês. Uma igreja é rica não é porque tem alguma coisa material. Uma igreja é rica se tiver salvação, santidade e percepção espiritual. Um crente é rico se ele for salvo, tiver santidade e tiver percepção espiritual. Então Jesus diz assim: deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vim, eu resolvi, eu quis. Parece que se eu fosse depender de vocês, vocês iam continuar se reunindo aí na igreja. Se eu fosse depender de vocês, vocês iam continuar com as liturgias, atas, assembleias. Vocês iam continuar com tudo organizadinho aí. Mas a porta fechada para mim. A igreja de vocês estaria cheio de tudo que tem, mas sem mim. Vocês são igreja. Eu olho para vocês e vejo vocês como igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. Eu disciplino e repreendo a quem amo. Eu não vou deixar isso acontecer. Eu não vou deixar vocês nessa pasmaceira espiritual. Por isso eu estou dizendo para vocês: se arrependam, olhem para dentro. Não tem grandes pecados? Que bom. Não tem grandes heresias? Que bom. Não tem grandes bíblias? Que bom. Mas a frieza espiritual é uma coisa que gera uma mornidão da minha igreja que eu também não quero. Arrependam-se. Talvez a gente está precisando cantar: não deixe o meu amor se esfriar, acende o fogo em mim. O Jonathan Edwards falava que a gente tem que ter a mente e o coração queimando, as duas coisas, onde a gente pode clamar que Deus venha sobre nós, e que Deus faça um renovo na nossa vida, e que Deus mude o nosso coração, e que Deus nos empolgue para a gente poder se entregar a Ele com paixão. Talvez a gente precise dizer: Senhor, eu não quero viver essa frieza do eu sei, eu não quero viver essa frieza do eu tenho, eu não quero essa frieza só da certeza da salvação, eu quero mais do que isso, eu quero viver uma paixão pelo Senhor. E aí Jesus diz assim: então eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou aqui na porta da igreja, a porta está fechada, e eu estou aqui na porta da igreja batendo para dizer: se vocês abrirem, eu vou entrar e eu vou cear com vocês, porque parece que a santa ceia que a igreja estava tendo, eles comiam entre eles e Jesus não estava presente. Tanto é que Jesus agora está fora batendo na porta dizendo: eu quero entrar, porque a igreja tem existido, mas eu não tenho estado nela. É possível que nós sejamos uma igreja sem Jesus presente. Era assim na igreja de Laodiceia. Tinha tudo da igreja, só não estava sendo igreja. Eu sei que isso soa como heresia, mas vocês sabem o que eu estou falando. Tinha tudo de igreja, mas Jesus estava fora, batendo na porta e falando: se vocês abrirem, eu entro e vou ter comunhão com vocês. E aí Jesus termina dizendo assim: olha, eu venci, e ao vencedor eu quero dar o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Eu quero dar para você a experiência de se sentir sentado comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há determinadas coisas que o texto escrito, com as regras da nossa língua,
ela alcança a nossa mente. Há algumas coisas que o pregador fala e a gente ouve, mas há algumas coisas que só o Espírito Santo fala, e só quem tem o Espírito ouve. E eu queria perguntar para você, querido, o que o Espírito Santo fala com você hoje? O que o Espírito Santo fala comigo hoje? O que o Espírito falou conosco nessas 7 cartas? Que igreja nós somos? Aquela igreja que tolerava o pecado, aquela igreja que tinha heresia, aquela igreja que se considerava derrotada. Nós vimos vários tipos de igreja. Ou a gente está de alguma forma, assim, essa vidinha cristã meio morna, não fede e não cheira. E o que nós vamos fazer? Jesus fala: eu aconselho vocês, tomem uma posição, porque eu não vou deixar, eu não vou permitir que isso continue assim. E a minha proposta é que vocês comprem ouro refinado, vestes brancas e colírio. E nós lemos lá em Isaías capítulo 55, isso tudo é dado de graça em Jesus Cristo. E eu queria convidar você a orar, e aí você fale para o Senhor o que você quiser falar. O que você falaria para Jesus hoje, como resultado dessa carta que Ele mandou à igreja de Laodiceia?